Boa noite, queridos. Que a graça e a paz seja sobre a tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã. Hoje pela manhã, na nossa EBD, eu quero repetir o que foi dito, para que nós possamos compreender de forma mais intensa. Eu não vou pregar esse texto de Apocalipse não, mas eu quero rapidamente, antes de começar o sermão, eu quero falar acerca de qual deve ser o nosso papel, rapidamente. Qual é o nosso papel diante do sermão? O que, pastor? Existe um papel daquele que fala e existe um papel daqueles que ouvem. Então, rapidamente, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Há uma bem-aventurança aqui, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Certamente esse texto está falando do livro da profecia de Apocalipse, mas podemos, por extensão, falar a toda a Escritura. Por que bem-aventurado aquele que lê? Porque a liturgia do culto do século I, uma pessoa só lia o texto e as pessoas ouviam. A Bíblia é um livro que foi escrito para que seja ouvido e não lido como nós. Então, existe uma ação daquele que lê. E qual é a ação daquele que lê, aquele que expõe o texto? Ele deve esmerar, ele deve trabalhar para que fale o que o texto está dizendo. Ele vai estudar, ele vai buscar todos os recursos, entender as palavras, entender o contexto histórico, entender o gênero literário, vai entender o contexto teológico e vai expor à igreja as verdades de Deus. Quando o pregador faz isso, ele está falando pela boca de Deus, porque não são as suas palavras. Há esforço nisso? Sim, meus irmãos. A semana inteira, 7 dias, quem já pregou sabe disso, como que vocês têm que se esforçar para isso. Mas isso é um ponto que todo mundo entende. Mas o texto está falando também que bem-aventurados são também aqueles que ouvem e guardam aquilo que foi pregado. Então existe também um esforço, existe também um trabalho daqueles que estão sentados, ouvindo a Escritura. Uma escuta ativa, não é uma escuta passiva, é uma escuta que você vai compreender, e certamente, Satanás e seus demônios, certamente distrações serão lançadas à sua mente, para que você não ouça aquilo que o texto está falando. Por isso é uma luta. Meus irmãos, o que vamos fazer agora é entrar num campo de batalha, onde meu ofício aqui nesta noite como pregador da palavra é falar, é comunicar a vocês o texto, a palavra de Deus, toda a riqueza da profecia, e o esforço, e a luta, e o trabalho dos irmãos é manterem-se atentos, firmes, observando cada detalhe. Distrações certamente virão, mas você dirá como o Senhor disse a Satanás: arreda-te para trás. Hoje não, eu vou ouvir a palavra de Deus. E certamente, o que falo aqui é com tristeza, mas passamos a vida inteira na igreja ouvindo, e parece que não retemos. E o que vou falar aqui, o texto que vou expor,
ele reflete exatamente isso. Então, dito isso, fechado esse parênteses, vamos ao texto dessa noite, Marcos capítulo 10. Marcos 10, do verso 32 ao verso 34. Marcos 10, do verso 32 ao verso 34. Todos acharam? Amém? Assim diz o texto da palavra de nosso Senhor. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Feche teus olhos uma vez mais. Senhor, eis a tua palavra, eis o teu povo. Que nesta noite o teu Santo Espírito nos conceda todo o poder necessário para que possamos ouvir, para que possamos receber do Senhor as tuas instruções. Ajuda-nos pela graça e pelo poder que há em ti. Nós assim confiamos no Senhor, oramos pelo mediador perfeito Jesus Cristo e pelo teu Espírito, assim rogamos. Amém. O texto de Marcos, ele está agora numa fase. Os discípulos estão de Cesareia, caminhando para Jerusalém. E eles sabem o que vai acontecer em Jerusalém. Marcos capítulo 8, 9 e 10, existe um tema ali. E o tema é o custo do discípulo. O custo de ser discípulo de Jesus. Quanto ou o que é exigido? Você se lembra daquela conversa de Jesus com aquele jovem rico que não seguiu a Cristo porque tinha muito dinheiro. E você sabe também que os discípulos falaram: Senhor, nós abandonamos tudo para segui-lo. E Jesus é o grande exemplo de servir, de entrega. E aqui está a 3ª vez que Jesus fala aos seus discípulos acerca de sua morte e acerca de sua ressurreição. Ora, Jesus falou com os discípulos por 3 vezes. Não hoje, no domingo que vem, você verá que após Jesus revelar pela 3ª vez aos seus discípulos acerca do seu sofrimento, você verá que a resposta que eles não entenderam ainda o que isso significava. Por isso que disse que esse texto tem a ver com a nossa realidade, que ouvimos e não retemos muitas vezes, nós não compreendemos. É necessário que o Espírito fale 1, 2, 3, até mais de 3 vezes. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz à igreja que é uma segurança para eles, Paulo ter que repetir as mesmas coisas. Então, meus irmãos, os discípulos estavam caminhando de Cesareia, eles estavam descendo para a jornada final. Marcos aqui está dizendo no verso 32, estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Aqui em Jerusalém ocorrerá o clímax, o ponto alto da jornada e do ministério de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição.
Aqui está o grande objetivo do ministério de Cristo, meus irmãos. O verso 32 também diz que Jesus estava caminhando, eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e diz, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus estava à frente, Jesus estava liderando, Jesus estava dizendo, me sigam, nós estamos indo para Jerusalém, a morte nos espera, porque Ele já revelou por 2 vezes, esta agora será a terceira, e Jesus está comprometido com o seu chamado, Jesus está comprometido com a sua missão. Marcos usa o termo aqui, ele ia adiante, ele estava liderando. Jesus sabe que a morte o aguarda, porém ele prossegue, resoluto para cumprir a vontade de Deus. Nessa parte, o texto de Lucas, quando Lucas vai registrar esse mesmo texto, Lucas, ele amplia um pouquinho para nós, ele descreve com mais detalhes o que significa estar resoluto, ir adiante. E aqui, eu peço a você que abra a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, nós vamos ler um texto semelhante, que ele vai trazer um pouquinho de luz a nós. Lucas 9, verso 51. Diz assim, Lucas 9, verso 51. É um texto paralelo, é a mesma história, porém registrada pelo evangelista Lucas. Diz assim, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Quando chegou o tempo do seu martírio, quando chegou o tempo do cumprimento, o que Lucas diz? Ele demonstrou em seu semblante a decisão de ir para Jerusalém. Jesus estava resoluto, o seu semblante fluía toda a sua decisão. Compreende? Então Jesus estava indo adiante dos seus discípulos, não era temeroso. Jesus estava liderando os seus discípulos, não era de uma forma titubeante. Jesus sabia o que estava fazendo, para onde ia, custe o que custar. E esta característica foi profetizada no profeta Isaías. No profeta Isaías, capítulo 50, prossiga comigo, por gentileza. Quando o texto do Antigo Testamento, que está falando acerca do servo sofredor do Senhor, sim, ele trata do povo de Deus, que se assemelha ao Messias, e diz aqui no verso de número 7, temos aqui uma palavra interessante. O verso 7 do capítulo 50, falando acerca do servo sofredor, diz o seguinte: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Nessa profecia, o Senhor ajuda o servo sofredor, e ele sabe que ele não vai ser humilhado, ele se levantará, e ele diz aqui, que ele fez do seu rosto como uma pedra, o seu semblante estava duro
como uma pedra. Então, esse texto, essa figura aqui, essa expressão, significa que ele tinha em seu semblante a resolução para prosseguir diante de toda a vontade do Pai, pois ele sabia que quem estava com ele era o próprio Deus, era o Pai. Meus irmãos, isso é muito importante. Jesus está caminhando para o ponto alto de sua vida, para que pudesse salvar a todos. Voltando a Marcos, Jesus está indo adiante dos seus discípulos. Jesus está prosseguindo a Jerusalém. E diz o texto no capítulo 10, verso 32, estes, os seus discípulos, eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Jesus está indo resoluto, os discípulos estão, primeiramente, admirados. Por que eles estão admirados? Certamente, eles sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele é o Messias. Ele já disse que morrer na mão dos gentios é o seu destino. Agora ele vai repetir pela terceira vez. Portanto, eles se admiram a tamanha vontade, tamanho dispor de Jesus para poder obedecer à vontade de seu Pai. Isso era algo tão importante e digno de registro, para que nós pudéssemos também aprender. Eles estavam admirados com o modo que Jesus vai em direção ao sofrimento. Eu e você, certamente, buscaríamos um outro caminho. Nós certamente procuraríamos desviar-nos dessa trajetória de sofrimento. A nossa vida não é assim? Não vivemos a buscar o caminho mais confortável, a fugir do sofrimento. Porém, Jesus sabe que o sofrimento, além de inevitável, é necessário. Portanto, ele conhece o seu plano, ele conhece o plano de Deus, e isso causou admiração nos seus discípulos. Mas o texto também diz que, além de admiração, também eles ficaram tomados de apreensões, nervosos. E por que eles ficaram tomados de apreensões? Por que eles ficaram nervosos? Claro, se Jesus é o Messias, a primeira pergunta, por que ele vai morrer? Se ele é aquele que vai restabelecer a Israel, se ele é o grande ungido de Deus, como pode ele morrer? Como pode ele entregar a sua vida? Isso para eles era algo difícil de compreender. Você lembra em Marcos capítulo 8, no verso 29, quando o Senhor fala acerca, no verso 31, me perdoe, quando o Senhor fala acerca da sua morte, Pedro chama ele no canto e diz, Senhor, isso não vai acontecer. Senhor, tu és o Messias, como assim, Senhor? Eu não estou compreendendo. Certamente. Porém, eles estavam aflitos, porque eles não compreendiam estas verdades ainda. Mas também, um outro grande motivo é, se o Messias vai restabelecer o reino a Israel, quem é que dominava Israel? Roma. O que está aguardando eles, na mente desses discípulos aqui, certamente, haverá uma grande revolta. Jesus vai se impor como o Messias político, Jesus vai se impor como o Rei dos Reis, e aí a guerra virá. Apreensão e temores são, de fato, coisas que eles vão sentir neste momento, e Marcos registra isso. Quando eles não conhecem o final, quando eles não sabem o que vai acontecer, os seus corações se enchem de temor
Não é assim também conosco? Quando não sabemos como será, ficamos apreensivos da mesma forma, mas Jesus sempre disse: sigam-me. Seguir a Jesus, muitas vezes, fará com que nós andemos na direção dele, com o coração cheio de apreensão, com o coração cheio de temores. Porém, o que fará a diferença é se nós continuamos a segui-lo, independente das apreensões, das circunstâncias que nós estamos projetando no futuro. Mas o que importa é seguir a Cristo, olhar para Ele e ver como Ele está indo de forma resoluta para Jerusalém. Nós também iremos. Me lembro agora da passagem, quando Jesus está voltando para ver o seu amigo Lázaro que havia falecido. Os discípulos olham para Jesus no capítulo 11 de João e dizem: Senhor, acabaram de te perseguir, que estão querendo te matar, e você vai voltar? Jesus não dá muita conversa para eles, e volta. E aí, eu imagino, Jesus deixa eles falando e começa a andar. O evangelista João diz que um homem chamado Tomé, aquele mesmo que muitas vezes na igreja é conhecido como aquele que é o homem sem fé, o homem que duvidou. Mas este homem, diz o texto de João, que ele olha para os discípulos e diz: vamos morrer com ele, porque ele nos chamou a segui-lo, e ele é o Messias, e nós vamos segui-lo até a morte. Esse é o padrão do seguir a Jesus, porque Cristo seguiu a vontade do Pai, Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz nos ensina o belo cântico de Filipenses 2. Meus irmãos, Jesus está resoluto, os discípulos estão apreensivos, os discípulos estão amedrontados, e Jesus sabe disso, se compadece deles. E o que Jesus faz? Continua o texto do verso 32. E Jesus, chamando outra vez os 12. Observe, chamando de novo. Chamando outra vez. Jesus, pacientemente, uma vez mais, vem cá. Eu vou falar de novo com vocês. Ah, que longanimidade há em nosso Senhor conosco. Nós ouvimos, e quando somos colocados à prova, fraquejamos, o Senhor vem cá, você vai ouvir uma vez mais, eu vou falar de novo com você, eu vou ensinar de novo você. E aqui Jesus pega os seus discípulos e diz: vem cá, saiam do meio desses outros discípulos. Certamente haviam mais discípulos, porque Marcos diz, ele chama só os 12. Vem cá, os 12. Eu tenho algo a dizer a vocês. Eu tenho algo a revelar a vocês. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele. E o que Jesus quer? Gerar confiança. Eles estão apreensivos, eles estão amedrontados. Jesus, com essa revelação, está gerando neles confiança. Você vai dizer: como, pastor? Jesus está falando que ele vai morrer, sofrer, ser cuspido, ser açoitado. Não se esqueça como termina. Ele diz: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a palavra mais incrível que aqueles homens ouviram. Certamente eles podiam não compreender que aquela ressurreição seria literalmente ao terceiro dia. Provavelmente eles entendiam que seria no último dia, que Jesus morreria e na ressurreição do último dia. Foi essa palavra que Maria deu a Jesus acerca de Lázaro. Não, Senhor, eu creio que ele vai ressurgir no último dia.
O profeta Daniel fala da ressurreição de todos no último dia. Provavelmente, era essa a ideia que eles tinham aqui. Meus irmãos, Jesus disse a eles: eu vou ressurgir, eu vou vencer. Isso é algo incrível. Então, longe de gerar neles mais dúvidas, mais apreensões, o que Jesus revela a eles, traz a eles esperança, confiança. Até aqui, o texto está falando de todo o preparo para o ensino ou para a revelação que Jesus vai fazer. O que falamos até aqui é Marcos preparando o terreno do coração dos seus leitores para que eles possam receber as palavras que Jesus irá dizer. E agora, no verso de número 33, Jesus repete pela terceira vez a sua predição. E aí, eu preciso ler com os irmãos as outras duas, para que você possa compreender que Jesus fala a mesma coisa, porém, ele acrescenta novas revelações. Vamos a Marcos 8:31, que foi a primeira vez que ele disse sobre sua morte. Marcos 8:31. Diz assim o texto: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Jesus está ensinando, e o seu ensino é escatológico. O seu ensino é: eu vou vencer. O seu ensino é: tenham esperança. Em Marcos 9:31, Jesus fala pela segunda vez no Evangelho de Marcos acerca de sua morte. Diz assim o texto, Marcos capítulo 9, verso 31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Mais uma vez, Jesus está ensinando, Marcos registra os seus discípulos. Ele vai ser entregue aos homens, será morto, e pela segunda vez ele diz, ao terceiro dia, ele ressuscitará. E agora, Marcos capítulo 10, pela terceira vez, Jesus diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus revela na terceira vez que ele vai morrer, mas em Jerusalém. Aqui Jesus revelou algo a mais. Eu vou morrer, mas agora quando ele diz em Jerusalém, eu imagino que os olhos dos discípulos ficaram arregalados, porque eles estão indo para Jerusalém. Jesus agora diz, eu vou morrer, e a minha morte está muito próxima, porque é em Jerusalém, ou seja, é a última viagem que vamos fazer. Nós estamos indo para Jerusalém, e quando lá chegar, haverá uma cumplicidade das autoridades judaicas e romanas. Jesus diz que além de condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, ou seja, as autoridades judaicas vão condená-lo, mas como eles não podem condenar Jesus Cristo à morte, eles entregam a Roma, para que Roma sim possa executar a pena capital.
Mas Jesus diz algo interessante no verso 34, de zombar, vão zombar dele, vão cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Um judeu sabia certamente o que essas palavras significavam. Roma, um romano, não considerava um judeu senão um cão, algo desprezível. Um judeu sabia muito bem o que era ser humilhado. Um judeu deste tempo, do século I, sabia muito bem o que significava isso. Portanto, isso entrava em choque na mente daqueles homens. Como pode o Messias, o ungido, aquele que irá nos livrar dessa opressão, vai passar por isso? Quando os judeus, os principais sacerdotes e os escribas entregam Jesus aos gentios, meus irmãos, o propósito dessa ação é levar o povo de Israel a rejeitar a Jesus e o seu reino. Você lembra da mensagem do evangelista Marcos? Quando Jesus começa a pregoar, o tempo está cumprido, o reino está próximo. A mensagem de Jesus é: se convertam, arrependam-se, voltem-se para Deus e creiam nesta boa notícia. Jesus já falou: eu estou no meio de vocês, o reino de Deus está sendo colocado no meio de vocês, o reino de Deus está entre vós. Quando os judeus, os principais sacerdotes, entregam Jesus aos gentios. O que era um gentio para um judeu? Aquilo era a encarnação do mal. O que era Roma para o povo judeu? O mal. Aquilo que oprimia eles, aquilo que destruía, o que eles aguardavam, a libertação. Espera aí. Se os sacerdotes entregam este homem aos gentios, o que eles estão dizendo para o povo? Ele não é o Messias. Ele não pode ser o Messias. Como que vocês vão dar ouvidos a esta mensagem, se ele vai ser morto? Não era o papel do Messias libertar Israel? Não é o papel do Messias libertar o povo dele do jugo destes gentios desprezíveis? Eles estavam com essa atitude, ensinando ao povo aquilo que Jesus denunciou: vocês não entram no reino e também impedem estes pequeninos de entrarem. Vocês não estão no reino de Deus, mas vocês também estão impedindo, vocês estão atrapalhando, vocês estão servindo de tropeço para que os meus pequeninos entrem. Jesus disse que melhor seria que eles se atirassem ao mar com uma pedra amarrada em seu pescoço. Exatamente este era o plano. Em Marcos capítulo 3, versículo 6, o evangelista já falou que os fariseus e os herodianos estavam já comprometidos politicamente para matar Jesus. E aqui agora temos esta predição de Cristo acerca daquilo que vai acontecer. Eu imagino que os discípulos ficaram atordoados. Como podemos seguir este Jesus? Como podemos seguir este Messias, se o que ele está esperando é a morte? E por fim, o verso 34 diz: vão zombar dele, vão cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, meus irmãos, acredito que essa conjunção adversativa, mas, é a mais importante da história.
Nunca um mas foi tão importante. Porque ele está falando de humilhação, de sofrimento, de zombaria, de rejeição. Mas ele para e diz, mas. Que palavra. E quando ele termina de falar o mas, a palavra que sucede é uma só. Mas, depois de 3 dias, ele diz, ressuscitará. E o que Jesus está fazendo aqui? Lembrando a todos os seus discípulos 2 coisas. Olha o que diz Lucas capítulo 24, 46. E quando falamos de Lucas 24, 46, estamos falando de Jesus já ressurreto. Isso já estava cumprido. Em Lucas 24, 46, Jesus fala com 2 discípulos no caminho de Emaús. O verso 44, Jesus diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, falou a esses discípulos que estavam tristes porque Jesus havia morrido. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Jesus está advertindo, eu já te avisei, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, Pentateuco, nos profetas e nos salmos. A Bíblia hebraica é partida em 3, diferente da nossa. O Antigo Testamento nosso é dividido em 5. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico é em 3. Pentateuco, profetas e escritos. Jesus aqui usa o mesmo padrão. Lei, Pentateuco, profetas e salmos, como o representante dos escritos. Então, diz o texto 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Onde está escrito? No Antigo Testamento. Sobre 3 dias e ressurreição. O profeta Oséias. O profeta Oséias, ao falar do povo de Deus, o profeta Oséias, ao falar de que Deus estaria afligindo o seu povo, e aí a aflição por causa de seus pecados, você vê o próprio Jesus Cristo se assemelhando aos pecadores. Você sabe por que Jesus se batizou? Já parou para pensar nisso? O batismo não é arrependimento? Por que Jesus se batizou? Porque Jesus foi até João e se batizou. Não era porque ele tinha pecados, estava ali se arrependendo dos seus pecados, não. É porque ele estava assemelhando-se aos pecadores. Ele carregaria em seu corpo os nossos pecados, como diz o apóstolo Pedro. Então, o texto que nós vamos ler aqui de Oséias, fala do povo de Israel, sim, mas há uma semelhança com o Messias. Oséias capítulo 6, diz assim o texto, verso 1, venham e voltemos para o Senhor. O nome disso é arrependimento. Voltem-se para Deus. E por que eles devem voltar-se para Deus? O que diz? Porque Deus, Ele, é Deus aqui, Ele nos despedaçou. Sabe por que Deus despedaçou? Eles estavam em pecados. Nosso Senhor sofreu por causa de nossos pecados. Mas vai nos curar. Pelas suas feridas fomos sarados. Ele nos feriu. O Messias é ferido de quem? Ferido de Deus. Mas vai atar as feridas. Observe o verso 2. Depois de 2 dias. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Meus irmãos. O Messias, ferido de Deus. O Messias,
foi despedaçado, pois foi do agrado do Pai. Ele assumiu toda a culpa do povo, porque ele sabia que o Pai iria o ressuscitar ao terceiro dia. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. O custo do discipulado é tudo. A recompensa do discipulado são coisas que você não imagina. Paulo, quando vai falar isso em sua carta aos Coríntios, ele diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não imaginou, que o ouvido não ouviu, que olhos não podem ter visto, a mente humana não é capaz de projetar, de compreender. Exatamente isso é o que Deus preparou. E quando ele fala disso, ele está falando da encarnação, da obra de Cristo, que ela sim entrou neste mundo há 2000 anos atrás, mas ela tem uma consumação final. Irmãos, a morte e ressurreição de Jesus eram necessárias, a fim de cumprir o plano providencial de Deus. É isso que os discípulos naquele momento não entenderam, mas nós hoje, pelo testemunho deles, podemos compreender a esperança. Depois de 3 dias, Ele ressuscitará. Nós cantamos: depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Se a esperança nossa está nesta verdade, meus irmãos, grandes coisas o Senhor tem para nós. Mas se não cremos nisso, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa presente era, se a nossa esperança em Cristo está apenas neste mundo, o apóstolo Paulo diz que somos os mais miseráveis. O que podemos aprender? O que podemos aplicar, pastor, com essas verdades que o senhor falou aí? O senhor expôs o texto acerca de Jesus indo de Cesareia para Jerusalém, Jesus revelando que vai ser morto. O que podemos aprender? E aqui eu quero comunicar aos irmãos apenas 3. Primeiro, Jesus cedeu em sua determinação de cumprir a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Jesus não cede em nada em sua determinação de cumprir a vontade de Deus. Esse é o custo do discipulado. Nada pode ser mais importante do que cumprir a vontade de Cristo. Assim como Cristo foi determinante, resoluto, decidido para cumprir a vontade do Pai, Ele também concedeu o seu reino aos seus discípulos, para que nós também pudéssemos cumprir a vontade do Pai. Abra sua Bíblia, em Lucas, capítulo 22, verso 28 ao verso 30. Se você tem alguma dúvida, observe o que o Senhor fala aqui. Verso 28, Jesus diz: vocês, falando aos discípulos, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Olha o 29, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa palavra é para os discípulos, sim. E eles vão ensinar tudo aquilo que eles aprenderam à igreja. Eles lançaram o fundamento. Nós cremos no fundamento que eles lançaram. O reino foi dado a eles, e eis o reino de Deus, pequenino como um grão de mostarda, mas que cresce, 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 se torna a maior das árvores e todos os animais.
se abrigam à sua sombra. Assim é o reino de Deus. É isso que custa o discipulado, o cumprimento, a determinação. Meus irmãos, somos chamados a sermos determinantes, somos chamados a cumprir com fidelidade o avanço deste reino. E o que isso custa? Até a morte. O cumprir não é, pastor, até onde dá, até onde não me custa nada, até onde não faz sofrer. Meus irmãos, o custo do discipulado é até a morte. Existe um texto emblemático em Apocalipse, capítulo 13, eu vou ler para os irmãos no verso 10. Esse texto é emblemático porque ele fala exatamente sobre o seguir a Cristo. Em Apocalipse 13, verso 10, diz assim, verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Somos chamados a seguir a Cristo, seja no cativeiro, seja morto, somos chamados. E ainda que sejamos mortos, somos agraciados com a verdade e a esperança de que ressurgiremos no último dia. E ainda nesse tema, no capítulo 14 de Apocalipse, verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Se você está esperando servir a Cristo no reino por vir, e não faz isso hoje, você não entendeu o que você faz aqui agora. Essas obras do reino agora irão te acompanhar no porvir. Não tem uma espécie de reset, não tem uma espécie de, agora eu cheguei no céu, e no céu vai zerar tudo, e agora nós vamos viver lá. Não, o que você faz aqui, as obras que você constrói aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer que se forem de ouro, prata, materiais preciosos, elas permanecem, mas se elas forem de feno, palha e madeira, elas serão queimadas. Meus irmãos, em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ensina que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Aqueles que semeiam na carne, colherão corrupção, mas aqueles que semeiam no Espírito, colhem vida eterna. Não é aqui nessa vida só, não é quem planta vento, colhe tempestade, como diriam os antigos. É algo que perpassa essa era e chega à era do porvir. Meus irmãos, segundo, Jesus lidera o caminho para os seus seguidores. E como que ele lidera? Qual é a espécie de liderança dele? Ele mostra. Marcos vai revelar que essa liderança é uma liderança servil. É uma liderança não pela imposição, como os grandes dessa terra, é uma liderança de servir. Em Marcos capítulo 10, no verso 45, ele diz assim, 44 e 45, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O custo do discipulado é cumprir a vontade irrestrita de Deus, e Ele é o nosso líder. Se Ele serviu, nós também iremos servir. Se Ele entregou sua vida, nós entregaremos. Se Ele lavou os pés dos discípulos, nós também devemos lavar. Se Ele entregou sua vida, se Ele serviu, se Ele trabalhou
por muitos, e estes muitos eram indignos, pessoas que não mereciam. Devemos ter também nós o mesmo sentimento, devemos também nós ter o mesmo propósito, servir a pessoas indignas, pois quem é digno de nosso serviço? Nem nós somos dignos. E por último, Jesus foi de Cesareia para Jerusalém. O que nós vemos aqui é um forte senso de urgência de Cristo. Jesus revela urgência. Ele vai. Resolutamente ele vai. Isso mostra que ele tinha um senso de urgência. Meus irmãos, o reino de Deus é urgente. Não é amanhã. Não é quando der. Não é depois que eu terminar a faculdade. Não é depois que eu terminar isso ou aquilo. É hoje. O reino de Deus há um senso de urgência. Desperta tu que dormes. Diz assim o apóstolo Paulo. Desperte, acorde da tua sonolência. Onde você está apenas se distraindo com as coisas deste mundo. O Evangelho precisa ser levado. O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser vivido. Essa é a mensagem de Cristo a nós. Sigamos. Sejamos liderados por Ele. E que possamos, diante da morte, diante do que quer que seja, jamais voltar atrás. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, faça-nos resolutos. Que tenhamos, Senhor, também este semblante de pedra em nós. Que possamos firmemente seguir a Ti. Com este senso de urgência. Liderados pelo Teu Espírito em santidade, em justiça. E que possamos cumprir cabalmente este bom combate. Ajuda-nos. Por Cristo nós oramos. Amém.